E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. A nova Europa aguarda um anticristo. Mas não é só a nova Europa, não. O mundo todo está sendo trabalhado para aguardar um governante que bote ordem. O Brasil, há pouco tempo, passou por umas eleições em que elegeu um salvador da pátria, um homem que prometia moralizar o Brasil e foi eleito. Não está conseguindo, mas havia um anseio na população conservadora do Brasil de um governante moralizador. Mas a mesma coisa havia nos Estados Unidos. Os conservadores oraram e pediram a Deus e trabalharam, e o presidente Trump foi eleito. E depois não foi mais. E na Europa é assim. Em Israel, os conservadores religiosos estão ansiosos por um Messias. Eles já não dizem o Messias porque eles sabem qual Messias que eles não querem. Eles estabelecem algo assim. Nós queremos um Messias. A única coisa que sabemos é que não é esse tal de Jesus Cristo. Nós queremos um Messias, mas sabemos que não é esse. Agora, um outro, todos sabem qual vai ser esse Messias. O anticristo vai fazer propostas maravilhosas para os religiosos judeus e eles vão aceitar o oferecimento desse Messias que vai ser o anticristo. Vai fazer paz, vai trazer uma paz tremenda sobre Israel, 3 anos e meio, enquanto vai desarmar Israel. Quando Israel acordar, já vai ser tarde demais. Na segunda parte da grande tribulação, esse Messias que eles esperaram vai arrasar com o país. Agora eu quero focalizar a Europa. A Europa, como nós conhecemos, não existe mais. Bem, para começar, hoje já é dificílimo ir para a Europa por causa da pandemia, exigência de vacinação, etc, etc. Está muito difícil para nós, brasileiros, irmos para lá. Mas entre eles também há muitas restrições. Os países estão lutando, em geral, a nova ordem imposta contra os conservadores de cada país, que são taxados de direitistas. A direita é relativamente forte na Itália, mas não é majoritária. A direita é relativamente forte na França, mas não é majoritária. Ela é forte na Espanha, em Portugal, mas não é majoritária. E assim por diante. Em muitos países, o nacionalismo é forte, mas já foi vencido. A propaganda da grande mídia, a imposição dos interesses econômicos. A Europa começou com a economia. A imposição dos interesses econômicos, formando o mercado comum europeu, que deu lugar à nova Europa. Isto é um raciocínio que se sobrepõe a qualquer interesse. A maior parte da população não concordou, mas uma parte significativa da população entendeu. Isso não é bom para nós, isso não é do nosso interesse, mas se é bom para toda a Europa, se vai trazer paz para toda a Europa, então aceitemos isto.
A ideia das esquerdas na Europa é esta, e isso é predominante. Raro é aquele país que elege um governante de direita por algum tempo, mas depois aquilo passa, porque a nova onda se sobrepõe e impõe restrições a todos, e eles têm que entender o seguinte: nós temos interesse no nosso país, mas há um interesse geral, que é paz no mundo, que é melhorar as condições do mundo, os ideais humanistas em salvar almas no mundo, em ajudar refugiados e países pobres. Então isso é mais importante. Problema da água, do clima, isso é mais importante do que os nossos interesses aqui imediatos no país. Então, a Europa está sendo catequizada para aceitar essa nova ordem, mesmo contra a vontade das pessoas, mas em benefício de um bem maior, que é o bem da humanidade. A Europa já está bastante trabalhada nessa direção. Entre outras coisas, eles não têm investido em armas. Os países da Europa hoje são muito fracos em armas. Alguém disse que a Turquia é o país mais poderoso em armas da Europa. Se a Turquia quiser, em uma semana, eles tomam pelas armas em guerra o restante da Europa todo. É interessante isto. Armas, eles não têm mais o coração nas armas, não investiram nisso, investiram em outras coisas. A Europa lidera ideologicamente, lidera em uma série de áreas, nas artes, na mídia, mas eles não têm armas. Mas as armas da Europa são as armas dos Estados Unidos. Então essa união da Europa com os Estados Unidos é inevitável. E o anticristo é aquele iluminado que vai conseguir unir a Europa com os Estados Unidos para o bem da humanidade. Europa e Estados Unidos querem dominar o mundo. Eles, em princípio, não vão conseguir por causa da China, mas eles vão fazer um acordo com a China, um acordão com a China, depois vão romper esse acordo. A China talvez vá romper esse acordo na metade da grande tribulação. Mas essa união de Estados Unidos com a Europa é essencial para dominar o mundo ocidental todo e levar todas as pessoas a aceitarem as imposições como vacina e passaporte enfim, todas as obrigações de cidadania debaixo de um bem maior, que é a nova ordem mundial. Bem, a Europa está adotando isso por convicção teórica, mas não está vendo resultado prático. Os países estão cheios de gente de fora. A última vez que eu fui a Portugal, em Lisboa, foi uma época de férias, é verdade. Eu vi gente de todos os países, pouquíssimo de Portugal. Havia muito mais gente dos outros países que de Portugal. Na França, já uma grande parte da população é de estrangeiros e muçulmanos. E eles não conseguem reverter mais isso, os franceses. A Bélgica está mais avançada nessa área do que a França. E a própria Suécia já mudou. Há tantos negros e muçulmanos provenientes da África do Norte, da África e do Oriente Médio, que eles perderam totalmente a identidade sueca. Hoje a Suécia é um outro país. E a Europa toda está assim. A população original está sentindo. Eles anseiam por um governante que dê solução para isso, para os problemas econômicos, os problemas de refugiados, os problemas de paz entre os países. Pois é, a Europa está clamando por um governante que é o anticristo. É só acertar as arestas com os Estados Unidos e estará garantido o reino do anticristo. Eu creio que nós já estamos muito perto disto acontecer, e antes é sempre bom lembrar
o arrebatamento da igreja vai ser antes disso. Então, pense nisto.